Olá, galerinha do IEBA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júnior, mais uma vez. E na nossa aula de filosofia de hoje nós iremos começar a falar sobre o filósofo Aristóteles. Sim, ele que foi discípulo de Platão, a quem nós estávamos falando nas aulas anteriores, tá? E hoje nós daremos sequência a essa linha sucessória acerca do conhecimento filosófico ocidental, tá? Hoje nós iremos conhecer um pouco sobre este filósofo muito importante para a filosofia em si, tá certo? Ele que nasceu na cidade de Estagira, ali pertencente ao Império Macedônio, isso em mais ou menos 384 a.C., tá? Inclusive ele foi conhecido por estagiritas, por conta de ter nascido na cidade de Estagira, tá? Aristóteles ele foi considerado pela posteridade, no caso as pessoas que vieram depois, né, um dos mais importantes filósofos da Grécia, né, ao lado do seu mentor Platão. Aristóteles ele também se dedicou aos estudos de lógica, né, que renderam bons resultados para a argumentação, para a linguagem, para a escrita, para a filosofia, certo? Até a contemporaneidade, quando os filósofos da linguagem desenvolveram novos modos de se entender, de se estudar a lógica, né? Isso começou tudo com esse filósofo Aristóteles, né? A questão da lógica, que é um dos métodos de conhecimento da área da linguagem, né? Que contribui muito para todas as áreas do conhecimento. Pois é, então vamos lá. Aqui nós temos aqui um breve resumo sobre a vida de Aristóteles, em que nós iremos falar um pouco aqui quanto à sua biografia, tá? Ele teve uma sólida formação em ciência da natureza, né? A gente não, inclusive, não se sabe um pouco, a gente não sabe muito, na verdade, sobre a sua juventude, a sua adolescência, só se sabe que ele saiu da sua cidade natal para ir para Atenas, o berço ali do conhecimento, para estudar, né? E no começo ele começou a estudar ciências da natureza, né? Algo muito que contribuiu para a sua filosofia, tá certo? Como eu já disse, ele foi discípulo de Platão e ele começou, inclusive, ele começou a estudar na academia, né, de Platão, e depois ele se tornou professor da academia de Platão, tá? E depois da morte de Platão, ele voltou para Macedônia, né, onde se tornou o preceptor ali de Alexandre, que nós conhecemos como Alexandre o Grande, né? Ele foi e se tornou lá na Macedônia ali uma espécie de assessor político do pai de Alexandre o Grande, o imperador Filipe II, né? E ele foi para lá, na verdade, porque quando o filósofo Platão morreu, né, ele achava que ia herdar a direção da academia, só que isso não aconteceu. E não aconteceu por motivos específicos. Um deles é porque a sua filosofia divergia um pouco da filosofia do seu mestre, que considerava muito a questão das ideias, né, da questão da racionalidade como forma de produzir o conhecimento, né? Já Aristóteles ele era mais materialista, ele se ligava mais na questão da natureza, portanto ele era mais empirista, enquanto o seu mentor intelectual Platão ele era mais racionalista, né? Considerando mais a questão das ideias como concepção do conhecimento. Aristóteles ele já levou mais em consideração a questão empírica, ou seja, a questão da experiência, de ter contato com a natureza para que se pudesse conceber o conhecimento, tá certo? Isso, na verdade, acredita-se que foi um dos motivos que levou a ele não herdar ali a direção da academia de Platão. E, portanto, depois que ele começou a se dedicar como mentor intelectual, como ali um mestre de Alexandre o Grande, em que ele contribuiu muito para a política da Macedônia, né, fazendo com que esse império pudesse prosperar em suas aspirações políticas, né? E aí, depois que Alexandre o Grande morreu, ele acabou fundando a sua própria escola, chamada Liceu, né? Em que ele ensinava outros discípulos, inclusive de uma forma um tanto quanto peculiar, né? Que eles tinham o hábito de passear ali pelos jardins, pelos bosques, e ali ele ia transmitindo o conhecimento ia sendo
produzido, né? É, é, e ali esse nome se dava como peripatético, né? Que era justamente essa ideia de passear, né? Peripatético vem dessa ideia de passear, né? E justamente por conta dessa forma que eles ali dividiam e transmitiam conhecimento, né? Que produziam conhecimento, se discutia o conhecimento, essa forma de fazer passeando é que recebeu esse nome de peripatético, né? Interessante, inclusive. Ele foi um dos primeiros a sistematizar e separar o conhecimento filosófico da antiguidade. Antigamente se pensava, né, todos os conhecimentos de uma forma só, mais abrangente, interligada, né, não tinha essa forma segmentada em que nós conhecemos hoje e que é a forma que nós trabalhamos hoje, né? Isso começou inclusive em Aristóteles, né, que sistematizou e segmentou as áreas do conhecimento. Se hoje a gente estuda filosofia, estudamos linguagens, estudamos biologia, física, matemática, isso na verdade é um resultado dessa sistematização de Aristóteles em relação ao conhecimento, certo? Pois bem, aqui está os principais campos de estudo de Aristóteles, né? Uma forma básica aqui é elencada da segmentação do conhecimento, assim como ele fez essa divisão, né? Ele trabalhou a lógica, a física, a química, a astronomia, a biologia, tá? Em que ele tratava mais da questão dos animais, da vida em si, da metafísica, que antigamente não tinha, na verdade, esse nome, era chamada inclusive de filosofia primeira, né? Ou então teologia, recebeu inclusive essa terminologia um pouco depois, em que começou a se verificar que era algo relacionado com algo além da física, né? E meta, etimologicamente falando, em relação ao idioma grego, em que advém ali esse termo, né? Que se une ao termo física, que é algo que sugere algo material, aí dá a ideia de algo além da física, né? Também ele estudou a psicologia, que é na verdade como se fosse o estudo da alma, né? Humana, essa parte imaterial do ser humano. Ele também estudou a ética, né? Que faz parte tem muito relacionado à questão do caráter, dos costumes, né? Estudou a questão da retórica, mais relacionada à questão da linguagem, da forma de se expressar, de maneira que se pudesse transmitir ali o conhecimento com uma linguagem mais aprimorada, né? Estudou também a área das artes, mais relacionada à questão da poética, né? Ali da estrutura literária. Também estudou a música, isso também no campo das artes, né? E também estudou a política, né? E a maioria aqui desses nomes aqui em que citei, boa parte acabou intitulando as suas obras, né? Política, na verdade, intitula um dos seus livros, né? Ética, no caso, ele também tem um livro chamado Ética a Nicômago. Nicômago, na verdade, é também o nome do seu pai, como também o nome do seu filho, né? E ele dedica esse livro, essa obra, sobre o campo da ética, o estudo da ética, para o seu filho, né? Nicômago, tá? Ele tem um livro também, uma obra chamada Retórica. Também tem um livro A Poética, né? Que trata mais das questões onde ele, como se fosse ali uma espécie de teoria literária, né? Ali começa ali os estudos sobre teoria literária e boa parte dos conhecimentos que estão lá nesse livro nós estudamos até hoje, aos dias de hoje, dentro do âmbito literário, tá? É bem interessante essa forma em que ele segmentou o conhecimento. Aqui a gente vai começar a tratar de algumas das suas principais ideias, uma delas é a democracia, e a gente vai só começar hoje, tá? A gente vai dar continuidade na próxima aula, tá? Porque como o assunto é muito extenso, né? Falar sobre Aristóteles em apenas poucos minutos é meio que transgressor, né? A gente tem que, na verdade, fazer de uma forma que as pessoas possam entender um pouco do conhecimento aristotélico, né? Que contribuiu muito para a esfera da filosofia e do conhecimento ocidental, tá? Aqui uma das principais ideias dele é a democracia, né?
E ao contrário de Platão, que era crítico desse sistema político, né, democrático, no caso ateniense, Aristóteles ele reafirmou e defendeu, advogou, no caso, a democracia como uma forma mais justa de se governar. Tá? Platão ele defendia a ideia da república, né, em que existiria um rei, que esse rei seria um filósofo, e assim por diante, haveriam classes ali em que se dividiriam a sociedade. Né? Aristóteles, na verdade, ele já defendia a ideia do poder estar nas mãos do povo, e o povo é que elegeria um representante para poder fazer a política em prol do Estado. Tá? Essa era a forma de pensar de Aristóteles em relação à política, né? Outra principal ideia de Aristóteles, como a gente já inclusive fez menção, é a sistematização do conhecimento, né? Até então os estudos filosóficos eles eram desorganizados sob a ótica sistemática, né? E não eram muito comum as classificações dos modos de conhecimento, como a gente inclusive tem hoje, inclusive como ele começou, certo? Aristóteles ele foi um dos que afirmaram a importância da classificação que separa os conhecimentos sobre lógica, sobre ética, sobre política, física, metafísica, estética, etc., né? Dentre outras esferas, outras áreas do conhecimento. Tá? Pois bem, um outro campo de discussão de Aristóteles, também das suas principais ideias, foi a questão da metafísica, né? É uma das principais referências de estudo de metafísica e certamente a principal referência sobre o assunto na antiguidade, né? No caso foi de Aristóteles, né? Muito do que ele escreveu sobre a metafísica veio dos estudos platônicos, né? Do seu mestre, né? Do seu mentor intelectual. Porém, há uma imensa carga de conceitos e ideias de Aristóteles que ele acabou acrescentando, né? Acabou esclarecendo de maneira mais profunda, né? Acabou aprofundando os estudos advindos de Platão, certo? Além dessas ideias, nós temos também a ética, nós temos também a retórica, em que iremos dar continuidade na próxima aula, né? Hoje, para finalizarmos, eu trouxe algumas frases aqui icônicas de origem, né, de autoria do filósofo Aristóteles, né, que eu vou trazer aqui para vocês, para que a gente possa finalizar essa aula de hoje, tá certo? Ele dizia que a dúvida é o princípio da sabedoria. Né? É interessante, inclusive, de se dizer isso, porque quando você recebe um conceito e você tem aquela sagacidade de duvidar, né, sobre aquilo, isso para Aristóteles é como se fosse o princípio da sabedoria, né? Você ter essa ideia de questionar todo tipo de conceito que lhe é lançado, né? Aquele ato de não digerir de forma tão fácil qualquer coisa, qualquer tipo de conhecimento que é lançado, tá certo? Ele também dizia que o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete, né? Bem interessante, inclusive, essa fala dele, né? Ele vai dizer também que a educação tem as suas raízes amargas, mas os seus frutos eles são doces, né? É muito óbvio, inclusive, embora a gente entenda que estudar não é um trabalho tão fácil, né? Mas é um trabalho árduo, né? Estudar, né? Todo mundo tem, inclusive, boa parte das pessoas tem essa dificuldade de lidar com os estudos, mas uma coisa é certa, né? Que os seus frutos eles são bons, eles são doces, e não tem quem se dê bem assim que levando em consideração os estudos, né? As pessoas que geralmente estudam são as que mais se destacam e que mais ocupam os melhores lugares, né? Certo. Uma outra frase dele vai dizer que o menor desvio inicial da verdade multiplica-se ao infinito na medida em que se avança. É como aquela história em que quando se começa uma mentira, essa mentira acaba ela perdendo o controle de maneira que ela se avança a ponto de se perder o domínio sobre a verdade, né? Uma outra frase que ele dizia era que o sábio nunca diz o que pensa, mas pensa tudo o que diz, né? Uma coisa bem lógica, né? Bem interessante, que toda pessoa que é sábia, né? Ela sempre pensa antes de falar, né? Diferente da pessoa insensata que ela simplesmente fala sem mesmo pensar e não levando em consideração as consequências de sua fala, né? Para finalizar, nós temos uma outra frase dele em que ele diz assim, que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Então,
nós ficamos com estas frases dele por hoje. Nós daremos continuidade aos ensinos aristotélicos na próxima aula. Eu agradeço a atenção de todos, tá? E até a próxima.